Hoje no Formiga na Tela, uma crônica em quadrinhos sobre sociabilidade e isolamento. De Jeff Lemire, ou Ninguém. Bom, Jeff Lemire, a gente pode até falar que ele praticamente dispensa apresentações, né? O cara aí no mundo das HQs aí já mostrou que ele tem talento aí em várias obras bacanas. Uma delas aqui, Soldador Subaquático, que deixamos aqui, que eu adorei. E O Ninguém também não deixa nada a dever para uma boa HQ, né? No caso, a gente pode até dizer que é praticamente uma releitura do Homem Invisível, né? Do H.G. Wells. Só que aqui, é claro, deixando a ficção científica bem mais como pano de fundo e trazendo aí um pouco à tona o lado mais intimista da história, né? Então, assim, se você ainda não leu, pode ficar tranquilo que a gente não vai dar spoilers, né? Tanto até mesmo da obra do H.G. Wells, que depois a gente até vai fazer um programa sobre esse autor. Mas falando aqui do Ninguém, a gente pode falar que é uma das poucas vezes, né, que a gente vê na nona arte aí uma junção de texto, intimidade e arte em uma obra só, né? Exato. É uma característica do Lemire, né? Pegar esse lance do fantástico, né? E o fantástico ele é um acessório apenas para discutir algumas coisas mais íntimas, né? Mais ele flerta muito com o realismo fantástico, né? Sim, exatamente. Talvez acho que uma exceção no currículo dele seria o Trillium, né? No caso, que também foi publicado pela Vertigo, né? O Ninguém saiu em 2009 pela Vertigo e agora está saindo no Brasil pelo Pipoca e Nanquim. E assim, o que a gente pode falar é que o Gustavo citou o H.G. Wells, claro, é uma referência assim, fundamental para você comparar depois, não que você precise dela para ler HQ, mas é muito bacana a gente comparar isso. E não só o livro, né, mas como também a adaptação do James Whale, né, que é assim, de longe, acho que um dos melhores filmes do ciclo, né, de monstros da Universal. O Homem Invisível, sabe, do James Whale também. Acho que seria a trinca perfeita, né? O James Whale, o H.G. Wells e o Jeff Lemire aqui com o Ninguém. E nós temos aqui, não só a referência ela é tão próxima, né, que o Griffin, né, do livro do Wells, o protagonista do Ninguém se chama Griffin, né? Ele só trocou a letra, né? E aí a gente tem esse cara aí todo coberto por bandagens aí, um óculos meio estranho, chegando na cidade de Boca Larga, né, que é uma cidade pequena, e atraindo a atenção, né, do pessoal que não tem muito o que fazer, e mais ainda a atenção de uma adolescente, né, entediada que quer, sei lá, transcender aquele mundo de cidade pequena, aquele negócio provinciano tal, que a gente sempre sabe, né, que chega a ser um clichê esse lance da cidade pequena, né, porque os Estados Unidos eles sempre passaram aquela imagem da cidade pequena, com o meio rural, né, o meio campestre, como, sei lá, o celeiro dos bons costumes, dos grandes valores, né? E aqui já é um lugar comum a gente subverter, né? Então, quando a gente vê um personagem como o Griffin, né, que já é diferente, nós não sabemos por que ele está lá nem nada, mas quando a gente vê o cara chegando lá numa cidade como essa, a gente já pensa, essas pessoas elas não são tão valorosas, tão virtuosas quanto as ilustrações do Norman Rockwell tentaram nos passar, exato, né? Exato. É bem interessante porque assim, o H.G. Wells ele não foi o cara que chegou com uma história de uma pessoa invisível, né? Você já tem vários exemplos na literatura, então até coisas, o Anel de Nibelungo, enfim, tal, então quando uma pessoa ganha o poder de ser invisível, é claro, não é só invisível a questão do visual, mas a pessoa passar despercebida muito mais pelas suas ações, né? Tem até vários ensaios de dilemas éticos com relação a isso, né? Se você pudesse passar desapercebido e tal, o que você faria, né? Só que aqui no caso, o que eu acho interessante que o Jeff Lemire trabalha? Ele não trabalha nesse lado de ação sem consequência, então ele não trabalha o lado da moral do personagem. Ele trabalha, sim, o lado íntimo e a sensibilidade do personagem com relação ao entorno. Então é interessante porque, assim, ele, tecnicamente, ele tem pele, ele tem corpo tal, mas ele é o cara invisível, ele cria uma pele, por assim dizer, né? E
quando, é até bem interessante porque isso é uma coisa bem simbólica na linguagem que o Lemire coloca aqui. Quando aos poucos ele vai tirando as bandagens, sendo por um acidente, seja a vontade própria, tal, é o momento que ele começa a se machucar. E aqui não é um personagem, aquele personagem que você fica com dozinha, tal, a história, o Jeff Lemire não é infantil a esse ponto, né? Ele não é boçal a esse ponto, não, porque o próprio personagem do Griffin, ele não é um cara maniqueísta, ele não é o cara bonzinho, a vítima da história, não, ele tem o seu lado negro também. Então, assim, quando ele encontra com essa adolescente, é bem interessante, porque essa figura da adolescente, ela me lembra muito a figura da adolescente no Fahrenheit 451, por exemplo, quando conversa lá com o Guy Montag. Porque é aquela pessoa que ela não só subverte o status quo da microsociedade em que o protagonista se encontra, mas também muda um pouco o modo de pensamento do próprio protagonista, né? E é uma adolescente não à toa, né? Por representar aquele lance da transição de um lado infantil, um lado mais pueril, para algo mais experiente de um adulto. Só que o lance do adolescente por questão da rebeldia, porque os adultos ali nessa cidade, como o Daniel falou, são aqueles retratos caretas de uma sociedade que já tem raízes muito fortes. Então tem que ter esse lado rebelde da garota que quer conhecer a cidade grande, tá praticamente se apaixonando por um estranho, só que não é uma paixão no sentido físico, no sentido paixão homem-mulher, assim, no sentido sexual, não. É uma paixão muito mais no sentido da descoberta, do estranho, do inovador. E fora isso, a própria linguagem visual que o Lemire usa, não só o traço ser assim sublime, mas também o lance das cores, porque é branco, preto e azul, né? Então o azul meio que sendo aquela troca do cinza, né? Só que dando um outro tom, um outro charme. Mas não só isso, a própria diagramação é muito interessante, porque quando você pega o personagem do Griffin, como ele tem pouca interação com as outras pessoas, com as pessoas da cidade é mínima, com o adolescente é um pouco maior, mas na maior parte do tempo ele está sozinho. Então o tempo para ele simboliza outra coisa. Então você vai ter páginas e páginas, onde uma página inteira é a diagramação de um mesmo momento. Então é como se ele tivesse congelado naquele tempo. Enfim, é bem interessante, sem falar do lance que é um personagem que, por ser invisível, você não enxerga as lágrimas dele, mas você tem a neve, né, que cai em momentos muito particulares da história. Então assim, o Jeff Lemire ele usa a linguagem aí dos quadrinhos de uma maneira simplesmente genial para passar o interior desse personagem, porque é um personagem que você não tem a face, você não tem a expressão do personagem. Então o Lemire ele consegue usar de outros atributos para passar essa sensação pro leitor, né? Exato. E a personagem da adolescente, que eu nem lembro o nome no caso, ela é nosso guia aí por trás dessa jornada, né? Porque o Ninguém, cara, ele não é algo que tá falando somente da invisibilidade desse cara, né? Ele tá falando que, assim, para essas pessoas, as pessoas da cidade de Boca Larga, esse cara, ele é só um objeto estranho, né? Que ele vai servir para, sei lá, para tirar essas pessoas do tédio existencial horrível que essas pessoas vivem, mas não admitem, né? E depois chega um ponto, e aí o final é óbvio que a gente não vai dar spoiler e tal, mas depois é exatamente isso que o cara vai ser um ninguém, porque ninguém vai lembrar desse cara. E a questão da menina, né, que, sei lá, acha esse cara fascinante e tal, que ela tem um olhar diametralmente oposto do resto das pessoas, né? O pai dela talvez seja o cara mais ponderado ali naquele negócio, que ele tá no meio de campo entre o resto da cidade e ela, né? Mas ela, cara, eu acho muito simbólico, né? A menina que quer descobrir alguma coisa, porque o mundo dela é aquela cidade. E o que ela tem ali? Ela tem uma criatura estranha, né? Que ela tem que, de alguma forma, simbolicamente, não literalmente, ela tem que arrancar aquela casca para ver o que tem dentro, né? E o que tem dentro é tão óbvio assim, né? Entendeu? E é interessante isso, porque aí a gente tem um leque gigantesco, né, para interpretação, porque a menina ela estava buscando algo, né? Querendo ou não, esse algo é fisicamente representado
pelo Griffin ali. E quando ela finalmente revela algo que ela estava buscando, não é nada, né? É claro, tem uma pessoa ali, tá olhando no texto, mas no subtexto não é nada. É como várias buscas que nós fazemos em nossas próprias vidas, né? E quando a gente chega no que seria o objetivo, a gente vê que era tudo enfadonho, né? A busca é algo interno que é muito mais profundo e algo que você não pode representar em algo físico, né? Se bem que no caso dele, né, eu fiz essa analogia porque ela pode inferir diversos valores, sendo que não tem nada embaixo da... Não tem nada, não tem nada. É totalmente uma subjetividade dela, né? Exato. E a relação desses dois, no começo da HQ, eu confesso que eu fiquei meio receoso, assim, falando, puxa, porque é muito clichê isso aí já, né? Eu até falei do Fahrenheit e tal, é muito clichê esse negócio da menininha da cidade pequena, tá na adolescência e quer descobrir o mundo, né? Ou se não, esse cara estranho junto com a menina adolescente e tal, enfim, você vê isso várias, até o Wolverine com a Psylocke tem isso. Sim. Mas qual que é a questão aqui? O que eu achei interessante? O modo como o Jeff Lemire trata essa relação é um modo de um escritor muito maduro. Não só nos diálogos, no tratamento da personagem, a personagem não é mesquinha, não é adolescente mesquinha, assim também como não é aquela adolescente superdotada, mega inteligente que sabe tudo, como é o caso do Fahrenheit, embora no Fahrenheit tenha um sentido, né, para isso. Entretanto, você tem aí uma relação bem interessante, bem dinâmica entre eles, até um pouco ácida, ao ponto de que você imagina que poderia acontecer um clichê dela se apaixonar pela pessoa, coisa como a gente já comentou aqui, não é essa paixão sexual, é um outro tipo de paixão, tanto é que quando ele beija ela, isso pode ficar tranquilo, isso não é um spoiler, tá? Chega um momento que o Griffin beija essa garota e ela afasta ele. Né? Então, cara, quando aconteceu isso, nossa, assim, me veio uma recompensa como leitor, assim, muito interessante, porque você vê que a história ela não está caindo no maniqueísmo, ela tem muito mais a contar sobre isso. E assim, os personagens periféricos, embora sejam poucos e muitos deles sejam muito mais representações de uma figura bem meio oeste norte-americana, ainda assim você tem alguns personagens que eles estão ali para dar um tempero maior a essa narrativa, como por exemplo, aquele cara que todo mundo desacredita, né, na cidade e tal, que são figuras carimbadas dessas cidadezinhas pequenas, mas dão esse recheio além da imaginação para essa história, e que coloca o personagem em várias situações de dilema. O protagonista em situações de dilema, mas as pessoas da cidade com relação àquela velha praxe de algumas histórias que você não tem uma verdade factual, você tem representações da verdade sendo ditas por pessoas em pontos de vistas diferentes. E quando se trata de uma cidadezinha pacata, diferente, com uma adolescente que quer descobrir o mundo e é meio rebelde aquilo ali, isso daí dá um tempero muito interessante, né, para você como leitor. Aliado isso à imagem, que quando você está na visão das pessoas é uma diagramação diferente, quando você está na visão do Griffin é um vislumbre visual, né? Exato. E mais bacana, cara, é que assim, o traço do Lemire, ele casa muito com esse tipo de história, assim, que tá meio que descolado do mundo real, e não só pela sua temática fantástica, mas pelo fato de que, primeiro, você não tem uma ideia clara de quando se passa essa história, né? Tirando por um ou outro aparelho de televisão, nem nada, mas é justamente isso que confere uma atemporalidade a ela, até porque você está numa cidade que é fictícia e tal, então você consegue comprar, olhando aqui, que essa cidade existe em algum lugar, né? Independente de alguma aparelhagem parecer datada e tal, mas de resto, cara, isso aqui é uma história assim, perfeitamente encaixável em qualquer momento temporal, sabe? Porque ela não está falando de ciência, ela não está falando de, sei lá, de elementos, sabe, chave de determinada época, não. Ela está falando de condições humanas, né? Então, como o próprio Além da Imaginação. Só que Além da Imaginação a gente olha, tem citação de cidade e tal e tal. Então a gente sente o peso do tempo, né, da produção. Aqui, eu acredito que ninguém, cara, olha, a gente vai morrer e vai continuar achando que essa história, ela permanece atual, vai permanecer por um bom tempo, né? A gente não sabe
sei lá até quando, mas a gente garante que é por um bom tempo. Não é à toa assim, porque o Lemire, assim, ele usa muitas coisas para representar, ele usa muita metáfora aqui, né? Não é à toa que o nome da cidade é Boca Larga, né? Porque toda a verdade em torno daqueles cidadãos é transmitida de forma verborrágica. Ninguém ali testemunha ocular de todas as coisas que acontecem. Então, eles definem o estranho como um maníaco, tudo mais, mas ninguém viu nada. Essa que é a questão. Isso daí é bem interessante porque representa vários medos que várias sociedades têm ao longo da história, seja no passado, seja no presente e no futuro, de criar um medo, na verdade, porque na verdade aquele medo não existe, embora exista a pessoa do Griffin, simbolicamente ele é um cara invisível, simbolicamente ele não é nada, e o pessoal tem medo dele. Então quantos medos a sociedade já não cria com algo que na verdade não é nada, é um medo imposto? Então não só isso, mas também é uma história que ela consegue ser macro a esse ponto de falar sobre essa questão social, mas ela consegue ser micro no íntimo desse personagem que está totalmente depressivo, né? Ao ponto, assim, de mesmo que você não tenha expressão do Griffin, ou você tem só a bandagem com óculos escuros, ou você não tem nada, você consegue sentir uma expressão dele, né? Uma expressão meio largada, desacreditada, depressiva, né? Então é uma história bem forte. Assim, né? E assim, por mais que você veja o selo Vértigo, você não vai ver esse personagem interagindo com personagens da DC. Não. Só tá no selo Vértigo, ele é totalmente independente, tipo um Day Tripper da vida, do Moon e do Ba. E, enfim, é uma história super tocante, super sensível e com uma maestria na linguagem fenomenal. Então, se você curte quadrinhos, se você curte estudar quadrinhos, essa história é um deslumbre. E se você gosta simplesmente de histórias bacanas, bem escritas e tal, esse quadrinho também vai te suprir aí de uma maneira fenomenal. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre essa magnífica HQ do Jeff Lemire, O Ninguém, edição do Pipoca e Nanquim. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ali no @formiga.elétrica. Manda um e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br. Também acompanhe nosso podcast que vai ao ar a cada 15 dias, às sextas-feiras. Procura lá no SoundCloud, no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. E se você ainda não é um inscrito no canal, depois de dar o seu like aí, clica na formiga que está cobrindo a cabeça do Gustavo aqui. Não esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo que for ao ar. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!